Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, tratando-lhes paz, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Que possamos todos estar com o nosso coração, estar com todo o nosso ser aberto, disponível para refletirmos aquilo que é necessário para a nossa vida, para que possamos encontrar respostas que acalentem nosso coração e que permitam a transformação necessária de cada um de nós nesta jornada evolutiva em prol da transformação de todo o mundo. Que bom podermos ter um tempo, ter alguns instantes para uma reflexão, para pensarmos um pouquinho sobre a vida. E poderíamos fazer diversos caminhos para refletirmos sobre a vida. E dentro desta doutrina, que habituamos dizer, essa doutrina consoladora, nós sempre vamos ter como ponto de partida refletir e buscar compreender a mensagem de Jesus, Mestre e bom pastor. Quando nós olhamos a história da humanidade, a história das culturas, das tradições religiosas, o que Kardec apresenta no século XIX, com o que diz respeito a um mundo espiritual, podemos assim dizer, não é nenhuma novidade. Isso já se falava há muito tempo, até anterior à Palestina do tempo de Jesus. Diversas culturas, diversas tradições da chamada região da crescente fértil, ou seja, aquela região no Oriente Próximo, que compreendia o formato de uma lua, a região que compreendia ali este quadrante, por assim dizer, dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Mesmo ali, já se falava de plano espiritual ou de uma vida espiritual, de uma vida que não é exclusivamente terrena. Entretanto, o caminho feito pelo codificador da doutrina, Allan Kardec, dada a comunicação dos espíritos com ele, é recordar este grande espírito de luz que esteve encarnado, como nos diz o início do Evangelho segundo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é recordar, dentro da mensagem de Jesus, o que é esta vida
espiritual. E daí então é interessante olharmos um pouco, debruçar um pouco a nossa atenção sobre Jesus de Nazaré. Os diversos escritos acerca de Jesus buscaram registrar os gestos e as palavras que foram marcantes àqueles e aquelas que acompanharam Jesus de Nazaré. Como nós dizemos, com o auxílio de benfeitores espirituais, este espírito de luz crística, um espírito de altíssima evolução, que se preparou durante muito tempo para estar encarnado neste planeta. E como nos auxiliam estes benfeitores espirituais na compreensão, a preparação se deu pela necessidade da sua matéria pura precisar se condensar e se adequar à densidade desta matéria aqui na Terra. Daí então o tanto tempo que Jesus se prepara para encarnar. Os textos bíblicos, como disse, em especial os evangelhos, falando diretamente sobre Jesus, foram os registros então das experiências que alguns homens e mulheres tiveram, como nos afirma o evangelista Lucas. Aconteceram que alguns foram testemunhas oculares, outros registraram falas daqueles que foram testemunhas oculares. E enfim, cada comunidade dos apóstolos foi registrando aquilo que cada apóstolo falava sobre Jesus. Em diversas vezes já tivemos aqui a oportunidade de lembrar uma declaração de fé do apóstolo Pedro, registrado nos Atos dos Apóstolos, ali pelo capítulo 10, quando Pedro, com convicção, declara: Jesus foi aquele que passou pelo mundo, fazendo o bem e curando as pessoas. Então, cada um que teve este contato registrou de uma forma, tanto que foi vivido, e é claro, colocou ali a sua emoção, porque isso é um registro humano. Jesus, ele traz então uma mensagem que é libertadora, que é transformadora, mas que não se limita a esta existência, que não se limita a este espaço físico que nos encontramos. E aí nós temos, no relato dos evangelhos, diversas declarações de Jesus sobre isso. Por exemplo, no diálogo com Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados estariam lutando ao meu favor. Quando não, Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma para vocês. Na casa do pai existem muitas moradas. Jesus também declara que ele veio para que tenhamos vida, e tenhamos vida abundantemente. Daí então a necessidade de nós compreendermos e debruçarmos a nossa atenção e estudarmos
na compreensão da vida e de uma vida que é eterna. Muitas tradições, para não dizer todas, vão acreditar sim que existe uma vida além da morte física. O que diferencia é como cada uma interpreta isso. Então, tradições religiosas vão afirmar necessariamente que existe vida, e uso até aquela expressão, vida após a morte. E aqui está a nossa reflexão. Morte e transformação de uma matéria, que é o corpo físico. A essência espiritual não morre. Quando nós vemos então Jesus nos evangelhos aparecendo após a morte do seu corpo físico, como nós temos relatado em todos os evangelhos, o encontro de Maria, ou das Marias, com Jesus, 2 dias após o seu sepultamento, ele fala: não toque em mim, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Nós temos então ali um registro da comunidade do evangelista, afirmando que aconteceu um encontro com Jesus, aquele mesmo que tinha sido crucificado, aquele que foi descido da cruz, aquele que foi colocado num túmulo emprestado. Aconteceu um contato ali com Jesus, em uma outra condição que não esta matéria densa, que é o nosso corpo, que nós estamos habituados. Mas aconteceu ali um encontro com Jesus, se manifestando na sua essência espiritual, de uma forma que as pessoas pudessem vê-lo. Dada a incredulidade dos apóstolos com relação a viver de fato, que é o entendimento de ressurreição, Jesus, como diz o texto, aparece no meio dos discípulos, com uma saudação que lhe era típica, e diz: a paz esteja com vocês. Volta-se para Tomé, como um certo símbolo, porque todos não acreditaram que ele estaria vivo, e diz: olha, as minhas chagas estão aqui, põe o seu dedo aqui. E é claro que não se tratava do seu corpo físico, mas uma maneira de dizer: sou eu mesmo. Então, respeitando aquela memória dos discípulos, se manifesta de uma forma para que compreendam que é ele. E para ficar mais evidente para os discípulos, ele pede alguma coisa para comer. O que, aliás, é interessante nós lembrarmos que não é o primeiro registro na Bíblia da manifestação, permitam-me usar a expressão, de alguém do plano espiritual no plano físico. No livro de Tobias, no Antigo Testamento, existe ali o registro da manifestação do arcanjo Rafael, chamado um dos 7 anjos. E ele pega e fala para Tobite, seu filho: olha, eu sou aquele que ajudou vocês. Eu estava todo o tempo auxiliando vocês. Eu sou um dos 7 anjos, eu sou o Rafael. Então, a manifestação, que é um termo que nós temos o hábito de utilizar, a manifestação sempre aconteceu deste plano espiritual entre nós que estamos vivendo no plano material. Não é que nós somos do plano material, nós vivemos este plano.
É interessante então considerarmos que a dinâmica de Jesus na sua morte e nas suas aparições após a morte física trazem para nós a mensagem de que a vida é eterna e a plenitude de fato desta vida está na vida espiritual. Que esta vida física, corpórea, dessa densidade que nós temos, tem uma finalidade, não é em vão. É para que possamos melhorar a nossa condição moral. Para que possamos aprender, por exemplo, as dinâmicas da paciência, as dinâmicas do perdão, da solidariedade, para que possamos vivenciar as virtudes tão necessárias. Então existe sim uma finalidade desta vivência no plano que nós nos encontramos. Quando falamos então de Jesus, que traz a mensagem do Pai, é para nos lembrar que somos eternos em essência, que a vida é eterna em essência, mas que se manifesta de diversas formas. Isso que a doutrina espírita sistematiza ao afirmar da comunicação com espíritos, longe de ser algo fantástico ou fantasioso, é para nos lembrar que nós estamos aqui e nós não somos daqui, mas estamos por um motivo importante e necessário: ajustar a nossa evolução, cuidar da nossa evolução, experimentarmos as coisas que são necessárias para a nossa jornada evolutiva. E quanto mais resistência temos a esse ou aquele tema, como este planeta é um planeta escola, eu não aprendi a lição, eu repito a lição. Ainda tem alguma coisa que está difícil, novo exercício, e assim por diante. Enquanto eu não aprender efetivamente aquele exercício, eu não posso dar o passo, porque eu preciso aprender de fato esse exercício. Se eu preciso aprender tanto a paciência, eu vou vivenciar situações nas quais a paciência ela é importante. Então não é que de uma hora para outra, num passe de mágica, eu vou acordar mais paciente do que ontem. Eu estarei mais tranquilo do que na semana passada. Eu vou exercitar isso. Quando eu preciso aprender a humildade, eu terei situações pelas quais eu vou passar, eu vou viver, e vou sentir se de fato estou sendo humilde, porque eu estou, você, nós estamos vivendo um planeta educativo. Se nós estamos, em especial, nesta pátria do Evangelho, como costumamos dizer, é porque precisamos estar aqui para aprender e para colaborar. Como aprendente, eu também colaboro. Voltando ao nosso olhar novamente para Jesus, ele era um espírito de altíssima
evolução. Trouxe conhecimentos e ensinamentos necessários. Vivenciou a dor daqueles mais próximos, tanto que existe o relato no Evangelho, e aí pelos estudiosos das letras bíblicas, ali está o menor versículo da Bíblia, quando diz que diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Então ele vivencia as questões das pessoas que são próximas. Então nós sempre, independente do nosso estágio, nós vamos aprender e nós vamos auxiliar, nós vamos ajudar, porque a vida ela é dinâmica. Olhando então tudo o que aconteceu com a morte e as aparições de Jesus, são para nós registros desde aquela época de que a vida é eterna, de que existe a comunicação com o mundo espiritual e que tem uma grande função esta comunicação, auxiliar a nossa evolução, auxiliar a nossa trajetória. Este tema aparece em diversos registros. E me permitam encerrar essa reflexão com um texto conhecidíssimo, atribuído ao pensador Agostinho de Hipona. Para os católicos, Santo Agostinho, um filósofo de tradição platônica, que viveu nos primeiros séculos da nossa era, e que num dado momento ele escreve aos seus: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Que possamos, nesta certeza de que a vida é eterna, plena, e que nós vivenciamos uma jornada de evolução, possamos melhorar o nosso pensar, possamos melhorar o nosso sentir, possamos melhorar as nossas expressões, os nossos gestos, para que tenhamos tranquilidade, para que possamos ajudar os outros, para que tenhamos a disponibilidade da ajuda e a humildade
de receber também ajuda sempre que necessário. Que o Senhor nos permita, então, sermos, como o pobrezinho de Assis nos ensinou, instrumentos da sua paz, levando fé, união, alegria a todos os lugares que se fizerem necessários. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa mãe, nos envolva no seu manto, nos proteja, nos aconchegue e que, sentindo-nos transportados a um lugar de paz e de amor, possamos viver com amor, com coragem e com solicitude. Muita paz a todos.